A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu filho, seu trabalho e especialmente sua vida. Tem uma palavra de Deus escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A palavra fala assim: a mão do Senhor veio sobre mim, me levantou o Senhor em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que era muitíssimo sobre o campo, e sequíssimo, sobremaneira. E respondi, e me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse: então profetiza sobre esses ossos, e os ossos secos ouvir a palavra do Senhor. Presta atenção. O profeta Ezequiel, ele estava diante de um vale de ossos secos. Ele foi levado em uma visão e Deus lhe fez uma pergunta: poderão esses ossos ter vida? E ele falou: só tu sabes, Senhor. Veja bem, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que mostrou aqueles ossos secos a Ezequiel, ele mesmo poderia fazer aqueles ossos viver. Mas ele deixou exemplo da palavra dele, da nossa palavra de fé, a exemplo que a palavra do homem, a palavra do profeta, a minha palavra, a sua palavra, quando ela é falada com fé, já não é mais palavra, já é profecia. E a profecia, com fé, ela se cumpre. Então veja bem, o profeta Ezequiel falou: só tu sabes, Senhor. Então Deus disse: profetiza. E assim ele fez. Deus está falando hoje para mim e está falando para você que você pode sair dessa situação. Qual é os ossos secos que está na sua vida hoje? Está na sua família? Está na sua vida financeira? Está na sua vida profissional? Está no seu casamento? Ou em que setor da sua vida estão os ossos secos? E você está diante desses ossos secos, diante desse problema que você acha que não consegue resolver. Você está o quê? Calado. Então Deus está te dizendo nesse momento: profetiza. Tem pessoas que estão em um leito, tem pessoas que estão parado diante de um problema que ela acha que é grande, muito grande, e ela não pode resolver. Por quê? Porque ela não tomou nenhuma atitude diante daquela situação. Mas naquele momento, Deus despertou Ezequias e disse: poderão, Ezequias, esses ossos secos reviver? E ele falou: só tu sabes, Senhor. E Deus ele falou: profetiza. Profetiza. Deus está te dizendo agora: profetiza. Diz que essa doença vai ter que sumir da tua vida. Diz que esse desemprego vai acabar. Diz que essa contenda, essa confusão dentro do teu casamento, essa dissensão dentro da tua família vai acabar. Então começa a profetizar. Em nome de Jesus, começa a profetizar. Vai ter que acabar essa doença. Eu vou sair desse leito de dor. O câncer não vai me vencer. A doença não vai me vencer. O problema do desemprego não vai me vencer. A situação que parece que já é remota, não tem mais jeito, dentro do teu casamento, não vai te vencer. Você vai dizer: vai ter que sair problema, vai ter que sair contenda, vai ter que sair doença, vai ter que sair desemprego, em nome de Jesus. Foi isso que Ezequias fez. E a Bíblia nos conta que os ossos começaram a juntar ossos aos seus ossos. Aqueles ossos começaram a nascer carne,
aquelas cabeças começou a nascer cabelo, começou a nascer dente, e de repente se formou um grande exército, morto ainda. E Deus perguntou, poderão reviver? E de repente Ezequias profetizou que aqueles exércitos, que era um vale de ossos secos, que para nada mais servia, a não ser para ser queimado e para atrapalhar as pessoas pisar, se tornou um grande exército e passou a ter vida. E hoje, a sua vida não tem vida por causa dessa situação que acontece dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento. Essa situação que diante de você, diante dos seus olhos, parece não ter solução. Mas Deus está te dizendo agora nesse momento, tem solução. Então profetiza agora que essa doença vai sair da sua vida, que esse desemprego vai sair da sua vida. Se justifica diante de Deus. Voltando lá a Ezequias, a história de Ezequias. O profeta chegou na casa de Ezequias e deu um recado de Ezequias, falando, Deus disse a Ezequias, arruma a tua casa que tu vai morrer. E Ezequias ficou triste, ficou chocado com aquela situação. Mas Ezequias era um rei e tinha feito feitos espirituais bom diante de Deus. Ele tinha recursos espirituais diante de Deus. Ele tinha servido a Deus com sinceridade, servido a Deus com retidão. E ele se justificou diante de Deus. Ele disse, Senhor, lembra das coisas que eu fiz na tua presença. Lembra do recado que eu passei para o Senhor. Lembra que eu sempre andei reto na tua casa. E você sabe que quando Deus diz vai morrer, vai morrer. Quando Deus diz vai viver, vai viver. Quando Deus diz vai ser curado, vai ser curado. A palavra de Deus ela não volta atrás. Mas Deus voltou atrás. Porque Ezequias se justificou. Ezequias abriu a boca dele e disse, eu não vou morrer. Ele se justificou diante de Deus. Eu não vou morrer. E Deus voltou atrás. Que maravilha. Deus voltou atrás. Deus voltou atrás. E disse, manda dizer Ezequias que ele vai viver. Deus está te dizendo hoje a mesma coisa. Você vai viver. Porque você vai chegar diante de Deus, apresentar sua queixa a Deus, apresentar sua vida diante de Deus, dizer, Deus, eu não quero mais viver assim. Lembra, Senhor, quanto eu andei na tua casa, lembra o que eu fiz. E a partir de hoje, Deus, eu volto a deixar essas coisas erradas, essas coisas ruins que eu fiz. Eu quero tirar essa maldade do meu coração, essa tristeza, esse ódio, essa raiva e quero viver. E Deus vai te dar vida. Deus vai te dar vida. Deus vai te dar vida. Deus, Ele quer que você seja sincero diante de Deus. Diante de Deus. Diante dEle. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração sincero diante dEle. E se você tiver obra, ou se você também não tiver obras, mas for sincero diante de Deus, esse vale de ossos secos vai sair da sua vida. Esse vale de ossos secos vai sair da sua família, vai sair da sua casa. Porque foi assim que Ezequiel fez. E você está diante de uma situação, olhando, só olhando, e reclamando, e murmurando. E Deus está te dizendo, profetiza! Profetiza! Que a tua vida vai mudar. Abre a tua boca. Você não precisa de obreiro. Você não precisa de pastor. Você não precisa de mim. Você precisa da sua fé sincera e reta diante de Deus. O pastor é um líder espiritual. O pastor é um orientador espiritual dentro da igreja, na sua vida, na sua comunidade, na sua casa quando ele vai. Ele te mostra o caminho, mas tem coisas que o pastor não pode fazer, que só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer. Mas você tem que abrir a sua boca, você tem que dar um passo em direção àquilo que você quer. E é o que Deus está te dizendo hoje. Levanta, abre tua boca, profetiza que isso vai mudar, profetiza que essa situação vai mudar e tua vida vai mudar. Porque Deus, Ele não quer
ver ninguém triste. Deus, ele não se alegra em ver um filho dele morrer. Deus não se alegra em ver um filho dele na cama, doente, enfermo, passando necessidade, passando fome, sendo humilhado. Isso não é coisa que Deus quer. Mas a sua boca tem que abrir a partir de hoje. Não fique dependendo de oração de irmão. Não fique dependendo de oração de pastor. Dependa da sua fé. Oh Deus, o Senhor vai mudar a minha vida. Você acha que Deus não vai mudar? Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Não é que a partir de agora, nem por causa dessa palavra, você vai dizer, então não é para eu pedir mais oração ao pastor, não é para eu pedir mais oração ao irmão, mas a quantos irmãos você já tem pedido oração e até hoje nada aconteceu na sua vida? Quantos? A quantos pastores? Quantas coisas você já fez? Então faça isso, profetize. Você mesmo profetize diante de Deus. Pode pedir oração ao irmão, pode pedir orientação ao pastor, isso é certo. Mas assim, o que eu estou falando é de fé agora, fé pura. Você acha que quem abriu o mar vermelho foi Moisés? Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Quem abriu o mar vermelho? Foi Deus. Deus precisava de quê? De uma atitude de fé. Se Moisés questionasse, mas como é que esse mar vai se abrir? Estava todo mundo morto. Aquele povo que ele tirou do Egito estava morto, porque Faraó ia coçar eles e ia matar todos eles. Sadraque, Mesaque e Abidnego chegou e disse para o rei, ó rei, se Deus quiser ele pode me livrar das tuas mãos. Naquele momento ali, o rei poderia matar ele. O rei se calou diante dele. Mas mesmo assim o rei prosseguiu com seu plano maligno e jogou os três dentro do fogo. E o que foi que aconteceu? Deus livrou os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele abriu a sua boca e disse, se Deus quiser, Deus ele pode me livrar. Então ele confiou em Deus, creu em Deus. Se ele não cresce em Deus, ele tinha virado cinza. Se ele não abrisse a boca dele, o rei ia amarrar ele e jogar lá, ele ia virar cinza. Pronto. Mas ele confiou em Deus. É isso que eu estou falando para você. Você também tem que confiar em Deus. Você tem que confiar na sua oração. Agora você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Assumir a sua posição de crente. Assumir a sua posição de homem de Deus. De mulher de Deus. Acorde essa fé que está adormecida dentro de você. E comece a exercitar a sua fé. E a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Porque se aqueles homens ficassem quietos, não abrissem a boca dele, não profetizassem que Deus quisesse, poderia mudar eles tinham virado cinza. Se Ezequias não abrisse a boca dele e dissesse, eu não vou morrer, mesmo sabendo que foi Deus que mandou falar, Ezequias, eu não estava aqui agora nesse momento falando de Ezequias. Há 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, que Ezequias já morreu de velhice, mas não morreu por causa daquela morte que Deus decretou. E o próprio Deus voltou atrás, disse, vai lá, diga a ele que ele não vai morrer, porque Ezequias foi sincero diante de Deus. Então, seja sincero diante de Deus, que Deus ele vai mudar a sua história hoje. Deus ele vai mudar a sua história hoje. Deus ele simplesmente ele senta no tribunal dele, e em segundo ele faz o teu julgamento e diz, pronto, vai viver. Não é a primeira vez que você já ouviu dizer que a palavra de Deus não volta atrás. Mas eu estou te dizendo, volta. Se você ser sincero diante de Deus. Então, esse vale de ossos secos tem que sair da sua vida. Tem que sair da sua vida. Tome atitude. Profetize. Que essa doença não vai ficar mais no seu corpo. Que esse desemprego não vai ficar mais na sua vida. Que essa contenda não vai existir mais na sua casa, no seu casamento. E a partir de hoje, esse vale de ossos secos vai ter vida. Aquilo que estava morto, a partir de agora, vai ter vida. Em nome de Jesus. Profetiza, profetiza. Em nome de Jesus, que você vai ter vida. Para honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.